Meus amigos, Shalom Aleichem, mais uma vez estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a educação dos nossos filhos. E hoje, nesse vídeo especial, eu quero falar sobre a importância das mulheres dentro da fé judaica. Ao contrário do que muitas pessoas interpretam ou entendem de forma absolutamente errônea, a mulher ela é de uma importância fundamental dentro da fé judaica. Cabe à mulher, por exemplo, cuidar da kasherut, daquilo que nós nos alimentamos todos os dias. Cabe à mulher também acender as velas de Shabbat, receber o dia sagrado dentro do lar. Cabe à mulher um aspecto fundamental de transmitir Hinur, a educação judaica aos nossos filhos. E de onde vem isso? Torá, na Parashá de Yitro, em Êxodo capítulo 19, versículo 3, nos diz acerca de duas casas. Vamos ler. Moisés subiu a Deus e chamou o Eterno desde o monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. São duas coisas aqui, a casa de Jacó e os filhos de Israel. Vamos ver qual a relevância disso dentro de um contexto muito mais amplo. O que Rashi, um grande exegeta, historiador, estudioso da Torá, francês ali do século XI, século XII, o que Rashi nos diz? Rashi explica que a casa de Jacó quer dizer as senhoras, as mães, as esposas. Deus quis que as primeiras palavras de Moisés fossem dirigidas com muito tato, delicadeza e habilidade às mães, às esposas, pois Deus sabia perfeitamente ser a mãe quem cuida da educação dos filhos. É ela, pelo constante convívio com os filhos, quem orienta a formação moral do seu caráter. É a mãe quem dá ao seu lar o sentido de harmonia, de carinho e de cultura. Então, aqui, Rashi, mais uma vez eu digo, um grande estudioso da Torá, ele nos traz uma lição valiosa, a importância da mulher na educação dos nossos filhos. Sim, não estou dizendo que o homem não é relevante, mas estou dizendo da importância da mãe, do papel da mãe na educação dos nossos filhos. E nos últimos dias eu tenho mostrado e lido com vocês um pouco desse livro aqui, com os corações cheios de amor, falando de conceitos de Hinur, de educação dos filhos. Um grande rabino, Mashgiach, rabino Matsiyahu Salomon, ele dava as palestras e esse livro é uma compilação dessas palestras sobre a educação dos filhos. E ao falar da mãe, ele trata as mães, as mulheres, portanto, como um porto seguro para os nossos filhos. E o que é um porto seguro dentro do conceito da educação judaica? Rabbeinu Yonah, em seu livro Igeret HaTeshuvah, fala sobre as instruções do Ribono Shel Olam, do Eterno, para Moisés. Assim dirá a casa de Jacó e aos filhos de Israel. Casa de Jacó, uma referência às mulheres, e os filhos de Israel, uma referência aos homens. Por que o Eterno disse para Moisés falar com as mulheres em primeiro lugar? Por que nesse texto de Êxodo 19, versículo 3, vem primeiro a casa de Jacó e depois os filhos de Israel? Rabbeinu Yonah explica que ele queria que Moshe desse às mulheres uma sinopse da Torá antes de falar com os homens. Porque elas são as que enviarão seus filhos à escola e farão com que eles aprendam a Torá. E elas são misericordiosas quando os filhos chegam da escola. Elas lhes dão agrados de forma que irão querer estudar a Torá e os vigiam para que não abram mão da Torá. Elas os ensinam, quando eles ainda são jovens, a temer as transgressões, como está escrito em Provérbios capítulo 22, cria a criança de acordo com o seu caminho e mesmo quando for mais velha, ela não se desviará dele. E conclui, as mulheres recatadas são aquelas que promovem e encorajam a Torá e a reverência aos céus. São as mulheres que merecem o maior crédito pela Torá e reverência aos céus dentre os filhos de Israel. Elas colocam a criança no caminho da Torá e da reverência aos céus e em reconhecimento por sua importância, a outorga da Torá começou por elas. Então, é um privilégio quando os filhos têm a oportunidade de serem educados pelas mães. Educados não quer dizer apenas ensinados, mas a tradição da nossa fé é passada de mãe
para filho, geração após geração. É triste quando se vê mulheres que não dão valor à fé judaica, não dão valor ao estudo da Torá, não dão valor à atenção que ela deve dar aos seus próprios filhos e relegam à escola, aos colégios, sejam eles particulares ou públicos, a função de educar os filhos. Não devemos confundir. Um colégio serve para ensinar cultura, conhecimento em geral, mas a educação deve vir da mãe dentro de casa. Vamos examinar mais detidamente alguns desses pontos que o Rabbeinu Yonah traz em favor das mulheres. O que significa que as mães enviam seus filhos para a escola? Isso faz delas melhores do que os pais que pagam as mensalidades? E o que significa que as mães são misericordiosas quando os filhos chegam da escola? Por que acolher uma criança que volta da escola é considerado um ato de Rahmanut, misericórdia? Você já percebeu que quando seus filhos vão para a escola pela primeira vez, a gente tem duas classes de crianças, aquelas que estão ansiosas pelo primeiro dia de escola e aquelas que não querem sair debaixo da saia da mãe, que ficam ali e não querem se desgrudar da mãe antes de entrar na escola. As duas crianças, seja aquela ansiosa pela escola, seja aquela com medo, todas elas passam por um turbilhão de emoções quando elas saem do âmbito da casa para um âmbito da escola. E é a função da mãe entender isso como fundamental para ela, mãe, para ela poder dar atenção devida ao seu filho quando pequeno. O Rabbeinu Yonah está nos dizendo algo muito importante aqui. Quando uma criança chega da escola, ela é um caso de Rahmanut. Ela foi esgotada, exaurida e intimidada o dia todo e agora ela é candidata a um pouco de misericórdia. Esta é a visão tão incrível que eu diria que é necessário um Rishon com Ruach HaKodesh para revelar isso para nós. Rishon com Ruach HaKodesh é um mestre com o Espírito de Deus de verdade, para revelar essa lição muito importante. Cada criança que chega da escola precisa ser saudada com misericórdia pela sua mãe. E o que isso significa ser saudado com misericórdia? Mesmo se o aluno é brilhante, mesmo que ele ame ir à escola e não pode esperar para sair de manhã, o longo dia na escola é uma experiência cansativa e quando a criança vem para casa, ela precisa ser saudada com compaixão e compreensão. Não é uma coisa fácil para nenhuma criança se sentar por horas e horas de aulas restrita ao seu lugar, obrigada a prestar atenção, sem titubear ou olhar pela janela e sonhar acordada. É muito para se exigir de alguém, quanto mais de uma criança. Talvez nós adultos, às vezes já mais idosos, a gente acha que isso é normal. É claro que sim, é parte do processo de crescimento. Mas a gente se esquece que lá atrás, quando nós éramos criança, a gente teve, na maioria das vezes, alguém que nos amparava, alguém que nos buscava no portão do colégio e alguém que nos trazia para casa. Sempre, quando entramos em casa, tinha algo especial, tinha um bolinho, um cafezinho, um chocolatinho ou qualquer coisa assim, para tirar a criança do estresse do ambiente escolar. Não estou dizendo que há algo de errado em colocá-los nesse processo. É assim que devemos educar as crianças na Torá. Mas no final, ela é um caso de misericórdia. E quando chega em casa, ela precisa de uma pausa, de um respiro. Assim como a gente fala do marido, quando ele volta do trabalho e chega em casa, ele precisa de um tempo para descansar a cabeça, para depois ele poder se inteirar das dificuldades, dos problemas que teve dentro de casa naquele dia. A criança também, quando ela chega da escola, ela deve sentir o acolhimento da sua mãe. Ela precisa escapar da pressão e relaxar. Ela precisa que sua mãe a cumprimente com um copo de leite, biscoitos, que lhe pergunte se está tudo bem, se há alguma coisa que pode fazer por ela. Infelizmente, às vezes, este jovem caso de Rahmanut é recebido de uma forma totalmente diferente. Às vezes, a mãe o coloca num interrogatório sobre o que fez naquele dia na escola. O que você aprendeu hoje? O que o professor disse? O que aconteceu aqui? O que aconteceu ali? Qual foi? Qual é o problema? O que aconteceu na escola? Não dá tempo para a criança relaxar. E às vezes até acontece
que houve de fato um problema na escola. Talvez ele não ouviu tão bem e o professor ligou para a mãe e disse a ela sobre isso antes que ele chegasse em casa da escola. Você pode imaginar que tipo de saudação ele vai receber nesse dia. A mãe tem boas intenções. Ela está preocupada com o progresso de seu filho e quer apoiar o que a escola está fazendo e certificar-se de que seu filho seja bem-sucedido. Mas se realmente quer que ele seja bem-sucedido, ela não deve se preocupar tanto sobre o que aconteceu na escola, e sim se concentrar no seu filho emocionalmente machucado e surrado, que neste momento precisa de uma forte dose de misericórdia por parte dela. Veja, eu não estou dizendo que o seu filho não deve estudar, que você não deve se preocupar com a escola dele, com os ensinamentos, mas o acolhimento é importante para a criança se sentir acolhida dentro de casa. Quando seu filho volta da escola, você tratá-lo com carinho. Sim, nós podemos e devemos perguntar como é que foi o dia na escola, mas não com o intuito de um interrogatório, mas com o intuito de que ele possa se expressar. Mas antes disso, o nosso filho, nossa filha, precisa receber o acolhimento da mãe. Precisa receber o carinho da mãe. Vamos sentar. Ela tem que assegurar-lhe que ele está seguro em casa e que agora pode relaxar. Vamos sentar, vamos dividir um bolinho, vamos brincar um pouco. Estas são coisas que seu filho precisa ouvir. Esqueça sobre a escola por um tempo. Pense no seu filho. Ele precisa de você. E a maneira como ele é enviado pela escola é igualmente muito importante. Se tudo é confusão, se ele é repreendido por tentar despejar o leite em seu cereal e derramou sobre a mesa, se está com um braço na manga do casaco e a outra manga arrastando no chão, atrás dele quando corre pela porta, será que ele está indo para a escola em um estado de espírito adequado? É aquela correria, aqueles xingamentos que muitas vezes se ouve nos lares. Esse filho sempre está atrasado, esse filho aí não estuda, aí não faz tarefa, né? Essas cobranças fazem com que seu filho saia de casa com um espírito tranquilo ou angustiado? Seria alguma surpresa ele acabar odiando a escola? Não é desse jeito que as mães devem enviar seus filhos para a escola. As mães cuidam para que eles aprendam a Torá, disse Rabbeinu Yonah. Elas são misericordiosas quando os filhos chegam da escola. Elas lhe dão agrados de forma que irão querer estudar a Torá. Em casa, o foco total deve ser dirigido sobre como fazer a experiência de aprendizagem da Torá algo agradável. Tudo se resume em despertar o amor pela Torá no coração da criança. E como a mãe faz isso? Não ao ser a representante do professor, não ao estender os sentimentos de perseguição da escola para casa, não ao passá-lo por um interrogatório antes que ele tenha tido a chance de respirar. Não, é dando-lhe o incondicional respeito e carinho que ele merece por ir à escola e suportar a aprovação que é inevitável a todas as crianças. Não é uma coisa fácil para qualquer um sentar-se um dia inteiro na escola, especialmente uma criança, e a mãe tem de estar à espera para dar um banho nele com amor, com carinho, quando ele chegar da escola. O que o autor desse livro quer nos transmitir? A importância do acolhimento para com os nossos filhos. Quando os nossos filhos saem de casa, mais uma vez eu digo, eles saem do refúgio e eles têm que sentir, ao voltar da escola, que eles serão novamente acolhidos com amor e com carinho, com atenção. E isso é um trabalho que a mãe desenvolve com muito mais propriedade do que o pai. É da natureza da mãe esse acolhimento e esse carinho. E você não deve deixar com que as responsabilidades da escola sobrepujem o amor que você tem pela sua criança. Essa é uma forma de que nossos filhos precisam se sentir protegidos, amparados. Este é o papel dos pais e especialmente da mãe, mostrar compaixão e misericórdia para com seus filhos. A menos que haja problemas especiais, você não precisa se preocupar com as escolas. Elas vão cuidar de si mesmas. Você tem que cuidar de seus filhos. Sim,
mais rápido ou mais lentamente, seu filho vai aprender na escola. Ele vai aprender a língua portuguesa, ele pode aprender inglês, ele vai aprender matemática, ele vai aprender conceitos, ele vai aprender muita coisa na escola. Uns com mais rapidez, outros com mais lentidão. Mas o que ele precisa é do seu acolhimento e do seu amor dentro de casa, tá bom? Esse é um trabalho importantíssimo que Deus colocou às mulheres. Por isso a Torá veio primeiro para as mulheres, porque cabe à mulher, num grande mar de amor e carinho, ensinar as crianças. Que os nossos filhos sintam acolhidos pelo pai e pela mãe, mas principalmente que o carinho da mãe seja algo que os filhos sintam como insuperável na vida deles, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus dê a você a oportunidade de um recomeço com seus filhos pequenos, e se seus filhos já forem crescidos, adultos, continue demonstrando a eles o amor e o apreço. Quando eles chegarem na sua casa, os acolha com um abraço caloroso, porque os filhos necessitam da atenção e do carinho dos pais, especialmente a você, que é mãe. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o mérito de educar bons filhos, cumpridores da Torá, e que eles possam chegar ao pálio nupcial satisfeitos, plenos de amor, trazidos através do amor de uma mãe carinhosa. Grande abraço, que Deus te abençoe, shalom, até a próxima, tchau.